Uma boa noite a todos. Esse é mais um Reflexão com Emmanuel. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Boa noite, Duda. Boa noite, André. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esse momento que o Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias proporciona a todos nós. Que a paz de Jesus esteja presente no lar de cada um de vocês, que ele esteja aqui iluminando o nosso encontro de hoje. E o tema deste capítulo de número 95 se chama O Amigo Oculto. Emmanuel escolhe o versículo 16 do Evangelho de Lucas, que se encontra no capítulo 24, e diz assim: mas os olhos deles estavam como que fechados para o que o não conhecessem. O contexto desse versículo se dá a caminho de Emaús, onde dois discípulos estão caminhando e encontram com Jesus. Porém, eles demoram um bom tempo, né, para conhecer e ser capaz, né, de reconhecer Jesus e vê-los. André, o que Emmanuel vai trazer para nós a respeito deste versículo tão bonito nessa noite? Emmanuel vai descrever o que foi esse caminhar desses discípulos. 3 dias após a crucificação de Jesus, 2 discípulos saíram a caminho de Emaús. E eles estavam muito amargurados, muito cabisbaixos quando caminhavam, porque eles se lamentavam muito que não teriam mais a presença de Jesus no meio deles. E um certo ponto do caminho, chega um homem até eles, esse homem cumprimenta eles, eles cumprimentam esse homem, só que aquela chateação, aquele luto que eles estavam vivendo pela perda de Jesus, eles sequer olharam no rosto daquele homem e não perceberam quem era. Então os 3 seguiram caminhando. E aí durante o caminho, eles conversaram sobre Moisés, sobre os profetas, sobre Jesus e sobre a promessa de Jesus, de que ele retornaria 3 dias depois. Só que eles já estavam ali no 3º dia. E eles estavam desanimados porque eles pensaram assim, mas hoje já é o último dia, hoje é o 3º dia. Ele falou que iria aparecer. E aí, o homem, né, que chegou depois e que andou ali junto com os discípulos, ele fala assim, mas o que foi que aconteceu com esse Jesus? E os discípulos falaram assim, mas você veio de onde? Você é da onde que você não está sabendo o que aconteceu, as últimas notícias? E aí eles foram e explicaram que Jesus tinha sido crucificado e que aí falaram que eles dizem assim, porque dizem que ele apareceu para uma das mulheres que fazem parte, né, de nós, e que depois apareceu para alguns discípulos, mas nós não vimos, então nós não sabemos. E aí eles continuaram essa caminhada e chegaram, enfim, até Emaús. E aí aquele homem queria continuar a caminhada, né? Na verdade, ele fez de que continuaria a caminhada para ver o que os discípulos iam falar naquele instante. E aí os discípulos convidam ele para poder, não, passa a noite aqui com a gente aqui, nós vamos ficar aqui nessa casa e tudo. E aí, então, o homem decide ficar com os 2 discípulos e no momento ali da ceia, esse homem vai, pega a comida, faz uma bênção, reparte o pão e distribui e entrega para eles. Nesse momento, com essa atitude, com esses atos, eles reconhecem que na atitude é Jesus. E olha como que isso é muito significativo para a gente. Porque eles passaram boa parte do trajeto conversando com Jesus. E eles não perceberam. Só que, quando Jesus fez um ato de repartir o pão e distribuir para eles, que era o que Jesus fazia quando estava com os discípulos, eles perceberam no ato. Então, olha que ensinamento que Jesus deixa aqui nessa aparição, de que os atos valem mais do que as palavras, porque através do ato eles reconheceram no instante que era Jesus. E na hora que eles reconheceram, Jesus se foi. Então Jesus apareceu para eles, caminhou com eles e eles reconheceram só naquele momento.
E aí eu fiquei pensando muito nessa passagem de hoje, a respeito desse amigo oculto. E eu acredito que a maioria de nós que chega num templo, numa casa espírita, numa igreja, onde quer que seja, nós por algum tempo, nós tivemos algum amigo oculto que caminhou com a gente. E aí esses amigos, né, ocultos que tivemos, eles podem ser uma dor que acompanha a gente, a perda de um ente querido, pode ser um arrependimento, uma culpa que a gente carrega, pode ser até mesmo um obsessor que nos acompanha e que a gente vai nesse caminho junto com ele até que a gente não suporta mais e a gente vai em busca de Jesus. E aí a gente chega até um templo religioso, chega até um centro espírita, uma igreja, e ali sim nós percebemos que o que a gente achava que era ruim para a gente, que era doloroso, a gente não estava tendo olhos para poder enxergar. Que aquilo foi um amigo, uma companhia que Deus se utilizou para guiar a gente até esse caminho que a gente tinha que chegar. Então, eu acho que esse ensinamento de Jesus na estrada de Emaús, ele é muito grande para todos nós. Porque mostra que na dor, no luto, Jesus e Deus sempre estará ali naquele momento, vai enviar alguém, às vezes pode ser por meio de uma criança, pode ser por meio de uma pessoa idosa, que vai nos dar uma palavra de ânimo, de conforto, ou até mesmo uma orientação, ou vai passar para a gente um palestrante que falou a respeito de determinado tema, que é um tema que a gente precisa ouvir, e ele manda aquele vídeo para a gente, ou indica a gente uma leitura da Bíblia, uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, enfim. Tudo isso são, todas essas pessoas, esses amigos ocultos que estamos dizendo aqui, são ferramentas que Deus se utiliza para poder nos confortar, para poder nos direcionar ao caminho que é buscar por Ele, pelo seu amor. Duda, qual é o trecho que você selecionou para nós hoje? Bom, André, selecionei um trecho que Emmanuel diz assim: muitas vezes partirá mundo afora, demorando-se nos trilhos escuros. No entanto, o minuto virá em que Jesus, de maneira imprevista, busca esses viajores transviados e não os desampara, enquanto não os contempla, seguro e livres na hospedaria da confiança. Muito bonito esse trecho, né? E é muito comovente, porque é magnífico a gente ver, né, esse amor que Jesus tem por cada um de nós, como Jesus importa com cada um de nós, com todos que estão aqui, né, com todos os irmãos. É lindo ver esse amor que Jesus tem pelo outro, pelo próximo, né, por essa perspectiva que Jesus tem. Porque é um amor muito forte, é um amor muito genuíno, né, que faz questão de cada ovelhinha, né, onde todos são importantes, né, e ninguém fica de fora desse amor, né, Jesus importa com cada um, vai a cada um buscar cada um desses que estão transviados, né, do caminho, e ele fica próximo, né, Nenhuma ovelha se perderá, né, ele diz. Nenhuma ovelha se perderá. E ele fica próximo, né, essa passagem de hoje, né, muito significativa, né, porque só quando eles sozinhos conseguem ver, enxergar Jesus, onde mais assim, aquele tormento, né, aquela angústia vai embora, porque no meio da angústia a gente não consegue ver Jesus, né? Isso nos mostra nesse momento como é difícil ver Jesus no meio da angústia, né, daquele desespero mesmo que bate no coração. E era isso que estava acontecendo com esses discípulos, né? E quando Jesus está próximo, até que eles consigam sozinhos enxergá-los, contemplá-los, aí a gente está, vamos dizer assim, mais seguro para seguir esse caminho, né? Então, o amor é igual para cada um e é bonito ver como Jesus importa com cada
um de nós, né? Então o amor, né, e por amor a nós ele faz isso, né? E a maior dádiva aqui que a gente tem do mundo, né? O evangelho mesmo, né, segundo o espiritismo, lá no capítulo 11, traz, né, no item 9, fala assim: "O amor é de essência divina, e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado." Ou seja, não importa, né? O André até trouxe aqui, pode ser até um obsessor, que nesse caso, né, como a gente disse na semana passada, né, que faz esse papel da dor sagrada, né, de nos aproximar de Jesus, e ele também terá o amor de Jesus, porque ele também tem essa centelha, né, desse fogo sagrado dentro do coração dele. E a única coisa que nos difere dele, a única coisa, é o tempo, porque cada um vai ter o seu tempo. No seu tempo, cada um vai seguir o caminho, né? Basta esperar que cada um tenha o seu tempo ideal para seguir o caminho de Jesus, né? Ninguém está perdido, como André trouxe, né? Nenhuma ovelha se perderá. Então, espero vocês, né, na semana que vem, para juntos refletirmos. O próximo capítulo se chama A Coroa. É o Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 17. "E vestiram-no de púrpura, e tecendo uma coroa de espinho, lhes puseram na cabeça." Então, até sábado que vem a todos. Desejo a vocês uma semana regada de muito amor, né? Que Jesus esteja presente na vida de cada um de vocês, no exemplo, e que cada um esteja com os olhos abertos para enxergar, né, esse amigo oculto e consiga sozinho, então, seguir esse caminho e enxergar Jesus até o final, para esse amparo de todas as dificuldades que temos aqui. Essa foi uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminares. Uma boa semana a todos. Uma ótima semana a todos e que assim seja.